A4, né, da trilha A, e nesta trilha nós estamos a tratar dos órgãos de direção, funções estratégicas e de controle do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E para quem excepcionalmente não é do nosso tribunal, pode levar em consideração, sobretudo, as boas práticas que são implementadas aqui. O expositor e docente da vez é o juiz federal Saulo Casale, atualmente em auxílio à corregedoria do TRF1, também já está previamente convocado para a próxima gestão da corregedoria, acredito que para permanecer exercendo a mesma posição de excelência que realiza na assessoria de magistrados, e de fato é um colega por quem tenho um grande respeito, uma grande admiração, é um juiz muito competente, dedicado, muito profissional, é professor associado da Universidade Federal da Bahia, e me dá muitas aulas informais, sempre que eu o escuto, eu aprendo coisas novas. Então, o tema da aula é a aula A8 da trilha A, Corregedoria Regional, Fiscalização, Orientação e Gestão do primeiro grau. A ementa da aula diz respeito a atribuições correcionais em perspectiva operacional, fiscalização e orientação das unidades de primeiro grau, instrumentos de acompanhamento e gestão da atividade jurisdicional, indicação de boas práticas e correção de desvios. Então, é com a palavra o professor Saulo Casale, juiz federal. Doutor Hugo, o senhor me permite só um minuto para eu é, falar sobre esse colega, Saulo Casale, que é Fique à um colega vontade. extraordinário. E eu gostaria de registrar para os colegas que estão chegando, o doutor Saulo Casale, eu conheço desde os tempos da faculdade, apesar dele ser mais adiantado que eu. Ele é da minha geração de juízes, e eu digo sem pestanejar, que o doutor Saulo Casale, ele é o mais brilhante juiz da nossa geração. Ele foi um exemplo para mim, formou ainda muito jovem, é, e vem formando centenas de alunos, orientando em graduação, mestrado, doutorado, e o doutor Saulo Casale foi tudo o que poderia ter um homem brilhante, e eu espero vê-lo em breve como desembargador. Ele já é um desembargador em fiere, né? Ele foi juiz de direito, ele foi um juiz federal muito jovem, um dos mais jovens, ele foi procurador da República, né? E eu o vi atuar desde a época de juiz de direito, né? E ele sempre foi um exemplo na nossa geração, né? Eu sou pouca coisa, bobagem, mais novo. Então, eu queria registrar isso porque eu tenho grande admiração, e ele sempre foi um interlocutor que eu tive sempre o privilégio de ter uma capacidade intelectual. Cobrei dele a atualização do livro dele. Ele tem, para mim, a melhor obra sobre tratados internacionais, né? Ele um sujeito que realmente de um convívio agradável, e é um sujeito que consegue ter as qualidades que eu invejo, a inveja santa, porque ele não é só um juiz extremamente capacitado, um professor extremamente festejado e capacitado, mas ele é um excelente gestor, né? Ao longo de toda a carreira, ele tem feito o nosso provimento. Talvez muitos não saibam, acho que talvez a maioria não, mas nós só temos um bom provimento hoje, e um provimento sistemático, porque ele, na presidência de um dos maiores juízes que esse tribunal já teve, o desembargador Olindo Menezes, foi meu professor na faculdade, foi juiz federal muitos anos, e ele é quem conseguiu coordenar tudo para ter o que hoje é a base do provimento geral consolidado, que vem sendo aperfeiçoado, mas foi obra do doutor Saulo Casale. Então, eu queria registrar isso, a minha admiração, e que eu quero registrar, doutor Saulo, que eu fui seu aluno, seu colega, e serei sempre seu admirador.
e fico muito feliz de ser seu aluno novamente. Então, receba meu abraço fraternal, queria dizer isso porque eu acho que às vezes a gente perde oportunidades de falar dos colegas que são exemplo, né? E eu tenho certeza que Obrigado, todos os colegas que aqui obrigado. estão podem lhe ter como um grande exemplo. Um forte abraço, doutor Saulo. Obrigado, doutor Antônio Cláudio. E aos que ouviram tudo isso aí, dediquem isto à amizade do Antônio Cláudio. Mas, por favor, Hugo, conclua aí, eu começo. Dispenso maiores comentários depois da explicação dos predicados do Dr. Saulo pelo Dr. Antônio Cláudio e passo a palavra ao docente. Pronto. Bom, Cláudio, sempre gentil. Vamos, este juiz criminal aqui do DF, vamos em frente. Bem, eu sou um dos juízes auxiliares atualmente na Corregedoria. Como disse Dr. Hugo, devo continuar na próxima gestão, se confirmado, e, com o desembargador Jamil, e venho trazer esse conteúdo para todos sobre a Corregedoria Regional, fiscalização, orientação, gestão do primeiro grau. E a ementa sugere uma ênfase a uns instrumentos de acompanhamento e gestão da atividade jurisdicional, uma ênfase à correção, à inspeção, boas práticas. Então, vamos tentar. Eu sei que muitos dos que estão aqui no curso, nem todos, mas alguns são juízes vitalicianos ainda, então todo esse conteúdo termina tendo uma utilidade grande, porque vai ser a primeira vez que se toma contato de algumas informações, então vamos aproveitar. Dentro da gestão 360 graus, a corregedoria surge inevitavelmente como um dos elos dessa corrente para a boa gestão, e parabenizar a organização do curso, na pessoa do Hugo, na pessoa da Gabriela, que estão aqui presentes, e do próprio desembargador Jamil. É um curso que é renovado em várias edições e cada vez ele incorpora novidades, incorpora conteúdos que significam muito para a prática jurisdicional, para a atividade judicante, para a atividade administrativa do juiz. E isso ganha o tribunal, ganha o público e ganha o jurisdicionado, ao final de contas, é o que a desembargadora Gilda. Talvez eu não tenha slides tão bonitos quanto a desembargadora Gilda trouxe. Os meus slides eu organizei muito mais com a preocupação de transmitir uma visão mais completa possível da atividade da corregedoria dentro de 2 horas. Então vamos lá, já foi apresentado. Já é a minha segunda passagem, né, pela corregedoria como juiz auxiliar. Eu tive uma primeira passagem na gestão do desembargador Lino Menezes entre 2009 e 2011. E tive antes apenas experiências como juiz auxiliar em correições, desde a gestão do desembargador Eustáquio, que foi uma gestão que se encerrou em 2002. Hoje, todos sabem, a corregedoria tem o desembargador Ney Belo como corregedor geral, e ela basicamente se divide, como os gabinetes do tribunal se dividem, entre a assessoria, a chefe da assessoria hoje é Gisele Corrêa, e o gabinete, que é a secretaria da corregedoria, a chefe de gabinete Shirlene, que se ocupam de funções diferentes. E nós temos ainda um grupo de juízes auxiliares. Era o Bruno e o Marlon, mas ambos foram convocados pelo Supremo Tribunal Federal. Em substituição veio José Godinho, a Cláudia Scarpa, da Quarta Vara da Bahia, tem a missão de cuidar da parte
na corregedoria mais afeita à equalização de acervos e otimização da organização administrativa. O juiz Bruno e o juiz Marlon cuidavam da parte disciplinar, o apoio nas representações por excesso de prazo, nas instruções. Hoje é o juiz Godinho. Eu substituí a juíza federal Cíntia, que vai retornar agora, na nova composição, provavelmente, nas matérias associadas ao juiz. Férias, afastamento, promoção, remoção, acesso, conversão, de indenização de férias, SAM, controle de magistério, atividades incompatíveis, controle de atividade presencial. É o varejo, né? É o RH do juiz, como a gente chama aqui. A juíza Deisen cuida das metas, cuida do planejamento estratégico. O juiz Lino Osvaldo do Maranhão cuida da parte relacionada às correições. A juíza Deise, se tudo se confirmar, será diretora-geral do Tribunal, sucedendo Roberto Carlos. E o juiz Naiber Pontes cuida dos sistemas informatizados. É mais ou menos como a gente dividiu entre os auxiliares as atividades da corregedoria hoje. E eu coloquei aqui ouvidoria da Justiça Federal. Há uma previsão no provimento de uma ouvidoria junto à corregedoria, basicamente para funcionar como um canal de reclamações, denúncias. E essa ouvidoria, ela terminou em 2022 por uma resolução Presi, sendo formada à parte da corregedoria. Então, ela não integra mais a estrutura da corregedoria, apesar de alguns atos normativos ainda se referirem a isso. E ela hoje tem a ouvidora do tribunal, é a desembargadora Daniele Maranhão, e o vice-ouvidor, o desembargador federal Rafael Paulo. E para que vocês tenham uma ideia do volume de atividades da ouvidoria, no ano passado, só no ano passado, foram 7.198 reclamações, mensagens dirigidas, 1.213 no balcão virtual, 5.180 por e-mail, 800 por telefone, 3 presenciais, buscando providências que muitas vezes terminam sendo depois remetidas à corregedoria, que dá prosseguimento a elas. Mas vejam o volume, e isso em toda a região, uma região formada por nossas seções judiciárias, todas elas, e ainda algumas, a ouvidoria também atende o próprio tribunal. Bem, o desembargador Eustáquio, quando esteve à frente da corregedoria, e um pouco antes de encerrar o seu mandato em abril de 2002, em janeiro de 2002, conseguiu que o tribunal aprovasse o regimento interno da corregedoria. Foram Carugo, duas contribuições importantes do desembargador Eustáquio. A primeira foi o regimento interno e a segunda foi a primeira versão do provimento geral. Eu, na verdade, quando comecei a trabalhar como auxiliar em correições, sugeri ao desembargador Eustáquio e sugeri ao juiz auxiliar da corregedoria, que era, acredito que Reinaldo, hoje ministro, um colega de concurso, Reinaldo, ele ministro da STJ, que nós consolidássemos aquele emaranhado de atos normativos, muitas vezes conflitantes entre si, muitas vezes desconhecidos do magistrado, e tinha de realizar um esforço hercúleo para compreender qual era o plexo normativo que incidia sobre as suas atividades. Onde é que estava
a questão da norma regulando substituição entre unidades, onde é que estava a norma que regulamentava férias, onde estava a norma que regulamentava promoções, os atos do CNJ a partir de 2015 e do CJF antes, eles muitas vezes apenas determinavam a regulamentação pelos tribunais. Então, davam um campo enorme de manobra para os tribunais regulamentarem e as normas, então, gerais do CJF e CNJ dependiam de muita regulamentação ainda por parte dos tribunais. Então, se tinha normas incompletas, normas desconhecidas, normas conflitantes, de acesso muito difícil, e veio a ideia, vamos tentar consolidar essas normas em um documento único de fácil consulta, e veio a ideia justamente do provimento geral. Eu tive essa participação nessa primeira versão, que foi o provimento 3, que saiu em 2009, e quando voltei à corregedoria com o desembargador Lindo, lá em 2009, 2000 até 2011, né? Esse primeiro foi em 2002, esse provimento geral, essa primeira versão foi em 2002. Quando eu retornei, também junto com o juiz José Alexandre Franco, que também era o outro juiz auxiliar, naquela época eram 2 juízes auxiliares somente, nós fizemos uma revisão, ampliamos, e esse provimento hoje, me parece que ele já precisa também de uma nova revisão. Foi feita uma grande revisão na gestão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, mas me parece que precisa já de uma nova revisão, porque começam a haver microsistemas sendo criados e saindo do provimento geral. Por exemplo, nós temos uma proposta que vai à corte agora de uma resolução Presi-COGÉ para promoção, remoção, acesso ao tribunal, fora da regulamentação que existe em outros normativos ou no provimento geral. Nós temos a questão do vitaliciamento, que hoje é regulada no provimento geral, e há uma proposta de que, a partir da resolução 654 de 2025 do CNJ, que haja um regulamento a latere. Esses regulamentos a latere vão criar justamente aquela dificuldade de incompatibilidade com normas existentes, dúvidas sobre qual norma prevalece, normas em um determinado diploma não incompatíveis com a nova persistem, não persistem, até que ponto gera uma necessidade de interpretação, ou seja, consolidar em um único documento sempre foi muito muito útil. E esse regimento interno, ele tem capítulos que se aplicam e capítulos que foram superados pelo provimento geral e normas posteriores. Ele fala, o regimento interno, que a Corregedoria Geral cuida de atividades correcionais e audiência prévia. Nem tudo é audiência prévia, às vezes a posição da Corregedoria resolutiva, ela já decide em matérias ligadas a recursos humanos, materiais, instalações, férias. Férias, por exemplo, não há uma homologação da escala geral, mas os deferimentos de adiamento, interrupções, são sempre através da COGÉ. Afastamentos para cursos, horário de funcionamento dos serviços, plantões, promoções, permutas, lotações, remoção, acesso. Tudo isso era falado no regimento interno. O provimento geral ele já tentou ser mais genérico. É o órgão do TRF1 que vai fiscalizar e orientar atividades jurisdicionais e administrativas da Justiça Federal de primeira instância e das turmas recursais da primeira região. Ele cuida da primeira instância, é uma coisa importante também. A corregedoria, ela não cuida da segunda instância. Ela cuida da primeira instância. Tanto que juízes convocados, por exemplo, férias, não são decididas pela corregedoria, são decididas pela presidência. Ela se ocupa basicamente da primeira instância, que já é muita coisa, né?
E o regimento interno do TRF1, agora, que é outra norma que também tem que ser vista, quando fala da corregedoria, é uma norma superior ao regimento interno, por exemplo, da corregedoria, não poderia ser incompatível com o regimento interno da corte como um todo. Ele cuida, ele exerce a correição do primeiro grau, ele Como é que eu faço cuida. para sustentar? Não tenho trabalho, né? Eu Então, acho que assim, tem é algum uma situação microfone bastante aberto aí. delicada, né? Eu- Agora, Me ouvem bem? Hugo, me ouve bem? E o slide está Sim, doutor passando bem Saulo. também? O Sim, slide doutor está Saulo, passando bem também? perfeitamente. Pronto, Sim, olha, doutor. nosso método é exposição dialogada. Eu vou ficar fazendo aqui uma exposição informativa e qualquer dúvida, qualquer questão que queiram colocar, eu estou com o chat aberto aqui na outra tela. Podem colocar no chat que eu interrompo aqui e respondo. Qualquer dúvida que tenham, a gente já vai respondendo durante o curso da apresentação. E também queria dizer que o YouTube eu não consigo também, eu não tenho a terceira tela, eu não consigo visualizar o YouTube. Então eu vou pedir a alguém da escola que se surgir alguma questão só no YouTube, possa postar aqui no chat do, do, do nosso Teams. Mas eu estou com o Teams aberto aqui, então quem quiser fazer qualquer colocação pode fazer no Teams, eu olho e respondo. De 2 em 2 minutos eu estou olhando aqui para a tela do Teams. Então, ele vai fazer essa superintendência da disciplina, estatística forense, para eliminar erros e abusos, processo de sindicância, correção geral, correção parcial, o que é uma correção parcial, justificação de conduta, o que é justificação de conduta. É até uma figura que não consta no SEI como hipótese, descritiva de um processo e, por exemplo, nos últimos 2 anos não surgiu nenhuma na corregedoria, mas há uma previsão dela. Ela é bastante esmiuçada no regimento de 2002. Processo de sindicância relacionado a juízes federais substitutos, puníveis com advertência ou censura, porque penas mais graves é o tribunal que vai determinar a abertura e a própria sanção. Ele pode impor o corregedor suspensão até 30 dias a servidores, embora não seja muito comum a atuação disciplinar em relação a servidores na nossa corregedoria. Existe atuação, é porque ela concorre com a atuação do diretor do foro. Então, a maioria das situações é resolvida no âmbito das direções de foro das seções judiciárias, mas em algumas situações isso também pode ocorrer também aqui na Corregedoria. Não há de referendo da Corte Especial Administrativa provimentos, expede instruções, orientações normativas, aperfeiçoar, padronizar, racionalizar serviços forenses, é, e aí é até repetitivo, né, o regimento do tribunal, tem um relatório anual até 15 de janeiro da presidência, sindicância de vida pregressa dos candidatos nos concursos, afastamento por menos de 30 dias é sempre aqui no âmbito da corregedoria com comunicação à presidência. Pois é, então nós temos na corregedoria uma série de classes de feitos, o regimento tentou criá-las. Isso funcionava muito bem no tempo do processo físico, porque, inclusive, no tempo do processo físico, cada classe tinha uma capa de uma cor específica, e isso era gravado na cartolina. Mas isso, nos tempos de processo eletrônico, muda completamente. Mas temos as correções, continuamos tendo correções parciais, correções extraordinárias, representações, justificação de conduta, inspeção ordinária, expedientes administrativos, sindicância, recurso de sindicância, PAD, recurso em PAD, procedimento avulso, correção geral ordinária, consulta.
Nós tivemos, por exemplo, no último ano, 70 consultas dirigidas à corregedoria, inquéritos e ainda reclamações para a garantia das decisões. Isso também tem um grupo de situações pequeno, mas existe. Correção parcial, nós temos aqui, foram 70 correções parciais no último biênio, na atual gestão até agora. 70 correções parciais. O que é correção parcial? É algo no limite entre a atividade jurisdicional e a atividade disciplinar, né? É um tema complexo. O CNJ tem também enfrentado essas situações limítrofes, porque às vezes a atuação disciplinar se confunde com a atuação jurisdicional. O regimento interno diz que ela cabe contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso e de omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder. O artigo 24 do provimento geral já diz que é para retificar erro, retificar abuso de natureza procedimental que importe inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, paralisação injustificada dos feitos, dilação abusiva dos prazos, quando não exista recurso previsto em lei. Então, uma dilação abusiva do prazo, alguém que paralisa um feito urgente, concluído para a sentença por tempo demasiado, isso pode gerar uma correção parcial, alguém que inverta o rito processual, correção parcial. E o que é que acontece na correção parcial? Ele pode ser apresentado na corregedoria direto ou na própria unidade, fisicamente ou por correio eletrônico. 5 dias, hoje seria processo eletrônico, 5 dias corridos, contados de quando se teve ciência do ato. Aí vai instruir com todos os documentos, vai dizer o número do processo, o nome do juiz que praticou a ação ou a omissão. E se entrou na unidade, o juiz tem que encaminhar ao tribunal em 10 dias já com as informações. Mas vamos dizer que entrou na corregedoria ou o juiz encaminhou com as informações, o corregedor pode rejeitar de plano, se inepto, intempestivo, insuficientemente instruído, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, tem recurso à Corte Especial Administrativa em 5 dias. Mas vamos dizer que não é este o caso. Ele pede informações ao juiz, 10 dias, e pode suspender o ato, ordenar a suspensão do ato até o final, julgamento, inclusive, ou de sua execução. E se tiver relação com ação penal, ou se o próprio corregedor achar necessário, houve o Ministério Público também, federal, para aparecer em 5 dias. E essa correção parcial, com ou sem parecer do Ministério Público, é levada à Corte Especial Administrativa na primeira sessão. Essa correção parcial terá um julgamento comunicado ao juiz, e se houver implicação disciplinar, ainda há toda a parte disciplinar que vai se suceder ao julgamento dessa correção parcial que comprovar, testificar a falha funcional. Então, é um instrumento híbrido, né? Um instrumento misto, um instrumento. Se suspende o ato, você está entrando na esfera jurisdicional, mas ao mesmo tempo é algo da esfera administrativa. Mas digamos assim, um dos instrumentos de gestão a cargo da corregedoria, que tivemos 70, como eu disse, nessa gestão até agora. Correção parcial. Reclamação e representação, bom, o magistrado é notificado, chegando a reclamação, a representação aqui, para prestar informações 5 dias, salvo se o corregedor achar manifestamente inadmissível e improcedente. E se
Com ou sem informações, o corregedor arquiva, o corregedor determina providência para sanar a falta, ou abre investigação preliminar, ou abre sindicância para apurar a eventual falta disciplinar. Inclusive, no caso de representação por excesso de prazo, pode-se iniciar um procedimento para apurar a responsabilidade. Óbvio que a corregedoria vem tentando, não é de agora, atuar preventivamente, já em correções, para reclamar planos de gestão dos juízes que dão a ele a informação da situação e reclama a solução dela num prazo razoável, para evitar a apuração de responsabilidade, que é a falência tanto de uma atuação preventiva quanto de uma ação, de uma iniciativa do próprio magistrado que teve, antes disto, uma oportunidade, né, de regularizar a situação. Nós não tínhamos na Justiça Federal, quando eu comecei a fazer correições, lá pelos anos de 2001, metas. Metas não existiam. Os processos simplesmente se acumulavam conclusos por anos. Não havia meta nacional, não havia a ideia de meta 2, de julgar em um determinado prazo. O Conselho Nacional de Justiça realmente foi uma um grande. Acho que entrou de novo aí outra. Entrou outro microfone aberto aí. Ô, dona, vai ter rapidinho, porque eu tenho uma prova. Quem fecha o microfone aí? Quem? Acho que fechou. Vamos lá. O Conselho Nacional de Justiça realmente foi um choque de gestão na, 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 na administração das secretarias, dos juízos, ao estabelecer metas onde não haviam. Poucos tribunais estabeleceram metas antes. Nós tínhamos situações assim, grotescas até, né? A gente foi fazer uma correção uma vez em uma determinada localidade, o juiz tinha processo concluído para a sentença há vários anos e ele colocava assim: aguarde-se jurisprudência por despacho, e determinava a suspensão do processo. Quando você ia na pilha dos processos suspensos, encontrava esse despacho ali determinando a suspensão, aguardando jurisprudência. Você tinha várias maneiras também de tentar driblar as estatísticas, e o trabalho das correções era muito agudo, assim, tinha que manusear os autos para descobrir as situações. Hoje, com o processo eletrônico, isso mudou bastante, né? Olha, para vocês terem uma ideia, no último biênio, na gestão atual até agora, foram 917 representações por excesso de prazo, 164 pedidos de providência, 57 reclamações disciplinares, 9 sindicâncias, duas RGDs, né? E o que e a questão disciplinar, os pátios que foram abertos foram já concluídos, eu acho que só tem 2 em andamento hoje. E assim sobrevive, né? Trabalha a corregedoria. E o ideal é que essas situações fossem ano a ano diminuindo. E eu acho que toda a gestão tem que ser no sentido de diminuir o esforço disciplinar da corregedoria. Bom, investigação preliminar está lá referida no provimento geral, ele tomando, e no regimento interno, tomando conhecimento de irregularidades, se não chegar, né, por um processo avulso, um pedido de providências, se faz a investigação de iniciativa do
do corregedor. O magistrado vai ter 5 dias, pode determinar o corregedor as diligências, a defesa prévia, né, 15 dias. A sindicância, ela vai, talvez essa investigação preliminar se transforme em sindicância, aprofundando a apuração dos fatos. Tem que terminar em 30 dias, verificando essas irregularidades nos serviços judiciais na conduta do magistrado. O sindicato pode apresentar defesas escritas 5 dias se já não viesse essa defesa escrita de uma investigação preliminar prévia. E aí a sindicância vai ter uma instrução e vai ter 15 dias para a defesa prévia. O corregedor pode pedir o arquivamento, instaurar processo administrativo disciplinar e vai levar isso à Corte Especial Administrativa. O regimento interno do TRF1 fala, no artigo 139 e 140, que se a falta for punível com advertência e censura, o tribunal pode determinar proposta de qualquer dos membros, representação do corregedor, acolhida, vai se instaurar a sindicância, corre em segredo de justiça, o corregedor-geral procede à sindicância. Consulta. Cabe consulta se dúvidas e indagações técnicas ocorrem, referente a provimento, instrução, orientação normativa, o corregedor consulta. Nós agora mesmo respondemos a uma consulta de uma juíza que solicitava um posicionamento sobre a possibilidade de utilizar um veículo da Petrobras para se deslocar até a sede da subseção diante das condições de trafegabilidade até lá e segurança. E a corregedoria opinou até favoravelmente a essa sessão, não havia processo nenhum da Petrobras naquela localidade, não havia nenhum indício de violação da imparcialidade. Então, nós opinamos na corregedoria nesse sentido, favorável. É uma consulta e é muito mais conveniente que seja feita a consulta do que o juiz se arriscar a agir e haver uma interpretação diferente da corregedoria em relação à correção daquela conduta dele. Então, o juiz agir com segurança é sempre preferível, né? Consultar antes de realizar alguma coisa. Aí a justificação de conduta, né, que é referida no regimento do tribunal, é referida no regimento da COGE também, e eu, por exemplo, não conheço, não sei se já foi usado esse instrumento por algum juiz. Ele tem a sua conduta funcional motivo de censura ou comentários, e ele quer justificar a sua conduta perante o tribunal. Ele vai iniciar um procedimento sigiloso apresentado ao corregedor. O corregedor leva à Corte Especial Administrativa, que vai acolher ou não a justificação, sem, na decisão, fazer uma referência nominal ao juiz. É tudo sigiloso. Essa justificação de conduta é interessante para o juiz também. Pensemos tal como na consulta. Justificação de conduta tem um caráter preventivo. Antes que a coisa chegue ao tribunal e abra-se uma investigação preliminar, uma sindicância, para ouvi-lo, ele já se antecipa e já reclama uma justificação de conduta, onde ele traz toda a comprovação de sua versão e das provas que poderiam envolver o fato que gerou censuras, comentários na imprensa, na comunidade, seja onde for, ele já se antecipa e já fica, digamos assim, em uma situação favorável, né, caso a justificação seja aceita. Ele não deixaria que aquilo, pelo menos perante os desembargadores do tribunal, levasse a entendimentos quaisquer que não sejam airosos, né, em relação a ele. PAD, né?
PAD é a coisa destinada, é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do juiz federal substituto, infração a deveres. Corte Especial Administrativa vai aplicar penalidades em PADs. E aí nós entramos numa parte da fala, que eu vou ficar um pouco mais, vamos prolongar um pouco, que são as correições e as inspeções. Os vitalicianos talvez não tenham passado ainda por correições ordinárias, muito menos extraordinárias, e talvez sequer tenham feito inspeções, o que deverão fazer agora neste primeiro semestre, porque as inspeções acontecem no primeiro semestre de cada ano. E são tanto as correções quanto as inspeções instrumentos de gestão, instrumentos, digamos assim, históricos, clássicos de gestão, lembrando sempre que o juiz é o corregedor do próprio juízo, né? E a correção geral ordinária, ela se chama geral porque ela acontece em todas as unidades da região, em todos os juízos, em todas as turmas recursais, as varas de subseção, as varas de capital, ela é geral. E ela é ordinária porque ela acontece ordinariamente, ela acontece de 2 em 2 anos. É feita uma programação, uma sequência, a corregedoria visita efetivamente todas as unidades. Algumas unidades, o corregedor, por uma questão de logística e de tempo, não consegue ele pessoalmente ir, principalmente se imaginarmos subseções mais afastadas. Ele pode delegar na correção ordinária a um juiz de primeiro grau a realização da correção, mas ela é efetivamente uma correção geral, uma correção ordinária, e é diferente da correção extraordinária. Outras situações, a partir de indicadores, informações, denúncias, podem levar a correções extraordinárias. Inclusive, uma correção ordinária pode ser convertida em extraordinária. E isso é comunicado ao presidente do tribunal, que comunica à Corte Especial Administrativa. Qual é a diferença de uma para outra? A correção ordinária não suspende prazos, não interrompe distribuição, não suspende marcação ou realização de audiência. Se evita ao máximo prejuízo aos trabalhos normais na vara inspecionada, na correção ordinária. A correção extraordinária, ela é meio como que a inspeção anual do juízo. Suspende prazos, não interrompe distribuição, mas suspende marcação, realização de audiências não urgentes. A correção ordinária, ela deve ocorrer sem perturbar os trabalhos normais da unidade. A ideia é essa. E ela não é delegada, a extraordinária não é delegada, a ordinária é delegada. Essas são as duas diferenças principais, e também a própria portaria de instalação da correção extraordinária, ela não é genérica como é a portaria de instalação da correção geral ordinária. A correção geral ordinária tem uma portaria onde basicamente se indica qual é a equipe de juízes auxiliares e servidores que vai acompanhar a prática da correção ordinária. A extraordinária não. A extraordinária vai determinar, isso era no tempo dos processos físicos, né? Recolher todos os processos em poder de procuradores, advogados, MPF em 5 dias, suspender prazos processuais, não interrompe a distribuição, mas se suspende a audiência no período da correção extraordinária, salvo se for previamente designado urgente, inadiável. Se suspende expediente destinado ao atendimento das partes e advogados, salvo se for para apresentar reclamação. O juiz só pode tomar conhecimento no período da correção de pedido, ação, medida destinada a preservar a liberdade de locomoção, evitar perecimento de direito, ou seja, é algo que a portaria já indica, o que é que ela quer, até onde ela quer, o que é que ela acha que é suficiente e necessário para a boa realização da correção extraordinária.
E vocês veem, ela é muito mais grave, né? Diferentemente da ordinária. A ordinária, ela, ela busca verificar regularidade, funcionamento, distribuição da justiça. A extraordinária, muitas vezes, ela tem um fato específico que quer ser investigado, né? Situações muito específicas. A ordinária olha um conjunto muito maior de coisas, em regra. Coletar boas práticas, difundir boas práticas, levar a unidade jurisdicional. A correção, ela é uma oportunidade também de melhoria, né? Sempre ela é uma oportunidade do corregedor, e juiz auxiliares, servidores auxiliares, compartilharem experiências, às vezes dentro da própria sessão judiciária. Se leva a informação de que outra unidade dali mesmo age diferentemente, realizando uma boa prática que poderia ser estendida para ali, ou se leva de outra seção essa boa prática, essa visão. Ou às vezes se aprende ali boas práticas que vão ser levadas para outras correções também. A ideia é essa, aprimorar serviços jurisdicionais, serviços administrativos, buscando eficiência, fomentando troca de experiências, situações de fato ficam esclarecidas, irregularidades ficam prevenidas na correção geral ordinária, né? Todos os juízes servidores da unidade devem acompanhar a correção, prestar os esclarecimentos que forem reclamados pela equipe de correção, e quem quiser, Ministério Público, advogados, são sempre ouvidos, partes, querendo apresentar sugestão, reclamação, são ouvidos. Normalmente eles entram em contato com a corregedoria previamente, a corregedoria tendo conhecimento, por exemplo, de alguma reclamação que chegou, pode inclusive fazer contato com aquele denunciante, reclamante, para que durante aquele período de inspeção, onde fisicamente o corregedor estaria ali, os juízes auxiliares, servidores auxiliares estariam ali, a ver uma reunião. Isso às vezes acontece. Se recomenda que férias e afastamento de juízes e servidores não coincidam com a correção, e nem com a inspeção também, salvo em caso extremamente justificado, a critério da Corregedoria Regional. Essas situações são muito comuns, chegam para nós, às vezes, você tem a formatura do filho em uma cidade diversa, o juiz não pôde estar na abertura da correção ou no encerramento da correção, ou é uma situação justificada. Isso tudo é levado em consideração durante as correções. E aí o que eu já disse, o juiz de primeiro grau é o corregedor permanente dos serviços que lhe são afetos. Para quem não sabe ainda, no ano passado já foi publicado o calendário das correções de 2026. Apesar de termos uma transição na corregedoria agora, vai ingressar o desembargador Jamil. Isso pode ser alterado por ele, mas a princípio, se ele não alterar, fica o calendário estabelecido no ano passado, que mais ou menos segue o biênio da anterior correção, né? Então teríamos em junho, Rondônia, a partir de 15 de junho, uma semana, em agosto, Goiás, também uma semana a partir de 17 de agosto, em setembro, Distrito Federal, também uma semana, e Roraima, em novembro, de 9 de novembro em diante. Então, a princípio, quem estiver assistindo e for de alguma dessas sessões judiciárias, já se programa aí para não tirar férias, não se ausentar, estar presente, já sabendo que as equipes de correção desembarcarão em todas as unidades ali. Eu vou explicar, Luciane, a questão da inspeção agora. O diretor do foro, na correção, dá conhecimento da correção
todos os juízes, porque é um ofício que é expedido para o diretor do foro, comunicando também, olha, haverá abertura, haverá encerramento, será feita correção. Normalmente é um calendário que se procura fazer para otimizar os serviços. Cada equipe de correção tem um juiz auxiliar e um servidor, pelo menos, auxiliar. E aí se tenta fazer um escalonamento das unidades. Olha, na terça-feira é a primeira vara de manhã, é a segunda vara de tarde, na quarta é a terceira vara de manhã, a quarta vara de tarde. Nem sempre isso é cumprido ao pé da letra, porque isso é apenas uma tentativa de organização, né? Às vezes se inverte por alguma razão também. Isso é muito móvel. E há sempre a previsão, que isso é normativo, de reunião com os juízes federais, diretores de secretaria, oficiais de justiça, servidores, interessados. Essas reuniões acontecem de praxe, com a presença de praxe do corregedor, presidindo a reunião, ou, em algumas situações, delegando, né? A correição, só antecipando também, vai levar em conta o quê? Qual é a base de análise da correção? Ela toma logo o relatório da inspeção da própria unidade. Ela toma em conta o relatório da última correção também, para verificar se o que foi determinado, se o que foi apurado, se mantém, não se mantém. Então o juiz já fica sabendo que aquilo ali é a base do que vai se levar em conta numa correção. E os relatórios, né? Os relatórios de conclusão para despacho, decisão, sentença, com prazo cedido, o boletim mensal estatístico, o resumo dos mapas de produtividade de oficiais de justiça, o relatório de RPVs e precatórios pendentes, o relatório do sistema Bacen-Júdio, o relatório dos depósitos judiciais, vai se olhar o relatório de metas, o estado geral de conservação, limpeza, adequação das dependências ao serviço, mobiliário, equipamento, depósito, arquivo, gestão documental, plano de classificação e tabela de temporalidade, a lotação de servidores, se o quadro está completo, o quadro não está completo, se algum servidor está não atuando na unidade, por que razão, o número de servidores é necessário ou não, as categorias funcionais estão sendo respeitadas, faltas, afastamentos de servidores, veículos, né? Manutenção, limpeza, conservação. Se as políticas de saúde, bem-estar de servidores e magistrados estão sendo implementados, política de igualdade de gênero, uso responsável de água, medidas de saneamento, uso de energia limpa e acessível, ambiente de trabalho, redução de desigualdade e acessibilidade, a questão da acessibilidade dos prédios, isso sempre observado, se há rampas, se há elevadores. E há uma atenção da Corregedoria, até porque o CNJ listou como objeto de atenção ação civil pública, ação popular, essas ações coletivas, na verdade, de segurança coletiva, ação de probidade administrativa, ação relacionada a interesse meta individual, processo criminal com réu preso. Geralmente eles são listados, ainda que por amostragem, quando não é possível realizar a correção em todos, porque esses processos recebem um visto em correção, onde você vai analisar o andamento dos processos. Controle de pedido de cooperação jurídica internacional, carta precatória, rogatória de ordem, está sendo cumprida, está atrasando, ou expediu e não está cobrando. Sistema de vida, monitoramento, segurança predial institucional, análise de risco de magistrados. Tudo isso é visto durante uma correção. É muita coisa, pouco tempo, se tenta compor equipes num número satisfatório para essa atividade e se sabe que é uma atividade de controle que vem gerando, né, frutos, vem gerando consequências, vem forçando a adoção de planos de gestão, de verificação de controles. Imagine se não houvessem correções, ainda teríamos juízos despachando-se, aguarde-se jurisprudência e
e suspendendo o andamento dos processos, né? Então, tem uma lista, que isso, inclusive, corresponde ao próprio relatório de inspeção, porque cada unidade terá um relatório de inspeção. Então, nesse relatório de inspeção, tem lá os itens que a equipe de correção vai preencher, dizendo se a secretaria cumpre os encargos previstos na Lei 5.010, processos regularmente paralisados em juízo, em secretaria, demora em justificar em cumprimento de cartas, principalmente criminais, se cobra cartas expedidas, se publica regularmente o expediente da vara, se lança os dados adequados no sistema, né? E hoje a coisa mudou muito, né? No sistema eletrônico, o próprio advogado ele inicia o preenchimento, né? Se cobra autos em poder da parte, se fosse autos físicos, né? O patrimônio está em bom estado de conservação, existem erros ou abusos, as ordens, recomendações são cumpridas, tanto do próprio juiz da vara em relação à secretaria, quanto da corregedoria do tribunal em relação ao juízo, se o cadastro de juízes, servidores está atualizado, eventuais exclusões, inclusões, retificações de movimentação processual realizadas fora do prazo, tem justificativa adequada, se o sistema de cadastramento de informações, bloqueio de bens e valores está sendo feito, tem o mandado de prisão, o banco tem a execução penal, aquele sistema próprio, tudo isso é verificado, despachado ali, escolhi esse processo ali para correcionar. Réu preso, controle de prescrição, demora entre data de receber denúncia e conclusão de sentença, para verificar a prescrição, né? Inquérito policial, se os prazos também estão sendo observados, fiança, audiência de monitório, audiência de custódia, a prática está regular, incidente de sanidade mental de execução é acompanhado, se comunica a prisão, se comunica a soltura, se habeas corpus está tendo a prioridade adequada, se é feita a comunicação de decisão judicial ao Instituto Nacional de Identificação, se dá prioridade aos processos criminais que têm prioridade, videoconferência, como é que se atua com ela. E os relatórios são publicados, né? A gente pode encontrar todos os relatórios publicados no site do Tribunal das Correições, unidade judiciária por unidade judiciária. Esse relatório é submetido ao Conselho de Administração, e esse relatório tem lá nas conclusões isso, né? Quais as irregularidades encontradas, quais são as explicações que os juízes servidores deram, quais reclamações aconteceram e como aquilo foi tratado, e as recomendações, né, do corregedor para prevenir erros, aperfeiçoar o serviço. E esse relatório, ele é dado conhecimento a cada juiz, a direção do foro também. E os juízes devem, em 30 dias, informar as providências adotadas quanto àquelas determinações e recomendações do relatório, sob pena de instauração de investigação preliminar. Essa determinação sempre se faz ali no final do relatório. Há unidades que não têm providência alguma a adotar, tem unidades que têm muitas providências a adotar, e as providências, quando determinadas, devem ser adotadas, né? Agora, aqui no chat, a Elisa, né, elogia equipes das últimas correções, que assim continue, né, caro Hugo, que se reuniu também com os servidores para orientar a melhor execução dos trabalhos, compartilhando boas práticas de outras unidades, uma mudança de perspectiva preventiva, né, a tônica que deve, eu acredito que deve persistir, ser mantida, até pela postura do desembargador Jamil. Aí a Leilane coloca que as metas foram efetivamente um avanço importante, mas aí ela questiona a compatibilidade das metas com a ideia de ordem cronológica de conclusão para julgamento, que há aquela
regra de que se deve observar a ordem cronológica de julgamento, inclusive com edições, publicações e listas da ordem cronológica de julgamento, a fim de que não exista protelação de julgamento de feitos. Como é que se harmoniza isso com o fato de que não é isso que normalmente se faz quando a gente imagina que o agrupamento de feitos de uma mesma matéria, a especialização em diferentes servidores de gabinete, de diferentes matérias, termina fazendo com que algumas matérias fujam ou burlem essa ordem cronológica, né? E esse dilema é um dilema que acontece também nos gabinetes no segundo grau. Obedecer à ordem cronológica estritamente, severamente, sem qualquer exceção, ou tentar fazer agrupamentos de matérias para aumentar a produtividade. A produtividade. E aí, se me perguntar qual a minha opinião pessoal em relação a isso, eu diria que há que se fazer usar o bom senso, se fazer um meio termo. Por exemplo, não se pode pegar uma matéria nova primeiro do que um processo que está ali há um ano esperando uma sentença de uma matéria diferente, também nova. E há que se fazer um bom senso. Agora, determinados agrupamentos são factíveis, principalmente se nós levarmos em consideração as sentenças repetitivas e tudo mais. É, mas se você vem cumprindo a meta, também é outra situação. Se você vem cumprindo a meta, não tem por que você ficar. O apelo a que se obedeça à ordem cronológica é muito maior e mais grave a quem não cumpre meta. Se você tem um processo na meta 2, você não deve dar prioridade total a esse processo. Não, realmente tem que seguir aí a ordem cronológica. Agora, se você está bem na meta, você pode usar o bom senso muitas vezes. Então é uma questão de bom senso, eu acho, essa, essa questão aí de conciliar a ordem cronológica estrita. E eu acho que assim a maioria das corregedorias dos tribunais no Brasil tem visto a questão, né? Aí você coloca aqui, Antônio Cláudio, né? A questão assim, a microeconomia da vara com essas operações criminais. Nós sabemos que as operações criminais têm filhotes, têm urgências, têm processos desdobrados. E eu acho que a corregedoria sabe disso quando chega na unidade. Ela tem um olhar diferente para uma vara criminal em relação às demais varas, porque ela sabe o que acontece e ela sabe o que é factível, o que é exigível, entende, né, aquelas situações específicas de varas criminais. E não é à toa que nunca se deixa que as varas criminais tenham um volume excessivo de processos. Não é à toa que se criou especialização em criminais e se tentou, inclusive, no ano passado, estender essa especialização, tirando de subseções em Goiás, por exemplo. Isso não foi aprovado, mas se tentou tirar de subseções competência criminal, atribuir a varas na capital, porque essa atenção às ações criminais, elas precisam ocorrer, e não é deixando uma ação criminal perdida em um local com 10 mil processos de GEF, 10 mil processos cíveis, que aquela vara vai ter os prazos de prescrição evitados, vai ter a priorização adequada. O juiz de vara única muitas vezes é sobrecarregado. E a tendência, eu diria, em algum momento, né,
essas especializações acontecerem em maior número nas capitais e atraírem, já que o processo é eletrônico, são videoconferências, atraírem as ações criminais para as capitais. Eu acho que é uma medida de racionalização em relação a quem está em subseção, e se deve preservar o número, é, se deve observar o número de efeitos numa ação criminal para não sobrecarregar, né? Há todo um esforço da Corregedoria, existe um setor com um juiz auxiliar especificamente dedicado a isso, que é a equalização de acervo e soluções para evitar sobrecargas. Então, esse juiz ele fica pensando como mudar a competência, como mudar a jurisdição, como criar fórmulas, como criar mutirões, como criar situações que evitem sobrecargas em unidades. Esse esforço pode partir da diretoria do foro, muitas vezes, chega na corregedoria, a corregedoria revisa, ratifica, endossa, segue para a presidência, resoluções são criadas e resultados de racionalização são obtidos, né? E aí pergunta, critério adotado pela Corregedoria para expedição do relatório de processos analisados nas correções ordinárias das unidades. Bom, nós vimos aí aquilo que eu mostrei antes, né? A Corregedoria vai ter atenção para aquelas classes de ações coletivas, para réus presos, para processos paralisados, para execução penal, incidentes de insanidade, autos, processos meta 2, aquilo tudo ali leva à escolha dos processos que vão ser correcionados. É sempre um servidor da Corregedoria que, à vista dos relatórios que ele vai expedir, vai fazer essa seleção dos processos, encaminhar previamente as unidades da relação com alguma antecedência para que a unidade faça movimentação, né? Processo em correção, né? E ali vai ser lançado visto em correção pelo juiz auxiliar nos autos eletrônicos. E é um número que varia de unidade para unidade, varia bastante, não se pode. Por exemplo, às vezes a unidade está em excelente estado, o número vai ser muito pequeno, tem muito o que ver, não tem nenhum processo meta 2, a unidade não tem réus presos, as ações coletivas foram julgadas, vai ser um número mínimo. Às vezes você chega numa unidade e tem mais de 100 para olhar processos, varia muito da situação encontrada em cada lugar. Isso aí, em termos de varas criminais, eu listei ali na frente. Eu acredito que esse slide vai ser disponibilizado pela escola aqui no grupo. Eu posso também tentar disponibilizar. Os critérios que chamam a atenção nas varas criminais são aqueles que vão ser utilizados, né? Se a gestão do TRF pode rever alguns aspectos da resolução de garantias, eu até já adianto que já existem processos revendo alguns aspectos. E se houver alguma demanda específica, cabe formular, Tony Cláudio, aqui para a corregedoria, porque ou vai ingressar em algum processo existente ou vai ser tomado individualmente em consideração, porque isso tem que mudar toda hora, né? Aperfeiçoar toda hora essa situação dos juízes de garantias. Hugo, eu vou até 1 hora da tarde, né? Mais meia hora e acabo, né? Ou você. Exatamente, Eu, exatamente. é, Não, fica à vontade. eu vou tentar acabar 1 hora, porque é um horário ingrato, né? Esse horário de almoço é um horário ingrato para aula, né? A gente está aparecendo aqui em país de primeiro mundo, que o sol brilha mais tarde, o expediente começa mais tarde, você não vê aula às 7 da manhã em primeiro mundo, e a gente está aparecendo em evolução para o primeiro mundo aqui com aulas até 1 da tarde. Mas vou tentar ser mais objetivo e encerrar a 1 da tarde. Alguém perguntou aqui, é, olha, os processos de andamento, Antônio Cláudio, eles são públicos, eles estão SEI.
O problema é que a indexação e a busca nos SEIs é difícil ainda, né? O SEI ainda precisa. Inclusive, nós estamos num momento de transição para o SER, que vai mudar bastante a questão dos sistemas. Temos, temos essa transição à vista aí no fim do ano, talvez se prorrogue. Relatórios, a gente sabe que tanto no PJE quanto no C, eles não precisariam de desenvolvimento. Houve em 2016 um grande soluço no desenvolvimento de sistemas, porque o CJF suspendeu o desenvolvimento de sistemas administrativos, imaginando que ofereceria em curto prazo um sistema administrativo adequado, e não ofereceu até hoje. Então, nós temos essa transição. Você é o novo sistema administrativo que virá aí, férias vai ser ali por dentro. Vamos ver como é que os sistemas evoluem. Mas o que eu queria dizer em resumo, não é o tema hoje, aí vocês podem apertar na AIB, apertar o povo de tecnologia da informação aí sobre isso. É, mas o que eu quis dizer é que os relatórios e a busca ainda um pouco complicada no sistema SEI, sistema que usamos hoje, identificar essas coisas. Aí perguntaram sobre inspeção. Bom, a inspeção é diferente da correção. A inspeção é feita e coordenada e presidida pelo juiz. Ele vai verificar anualmente, não é mais bianualmente, anualmente, os serviços internos das unidades, da sua unidade, né, buscando eficiência, aprimoramento dos serviços. Até 30 de julho de cada ano, ele vai indicar, e é uma escala, né, porque não devem coincidir numa sessão judiciária as unidades em inspeção, a princípio, né? Aí essa escala é enviada para o tribunal e ela é publicada até 30 de novembro de cada ano. Ela é realizada a inspeção durante o Jornal de Trabalho da sessão judiciária. Existe até um modelo do relatório anual de inspeção com deve ser, que itens devem ser apreciados no anexo 1 do provimento geral. Tem o modelo de relatório anual de inspeção. Essa é a inspeção. Ela acontece em 5 dias. Antigamente o prazo era maior. Agora, 5 dias úteis. Pode ser prorrogado por mais 5 dias úteis. É raro hoje em dia prorrogar, porque o número de processos inspecionados ele diminuiu muito e o processo eletrônico mudou muito o cenário, né? Mas essa prorrogação tem que ser pedida à Corregedoria, fundamentadamente, né? E ele vai inspecionar. Quem vai inspecionar? O juiz substituto vai inspecionar, o juiz federal vai inspecionar. O juiz substituto vai inspecionar os seus processos, o juiz federal vai inspecionar os processos dele e a secretaria que está vinculada ao titular, né? Se o juiz federal se afastar por uma licença médica, a inspeção vai ter que ser realizada por um substituto desse juiz. Os prazos processuais se suspendem, não há expediente, as partes não se interrompe a distribuição, mas o juiz fica conhecendo os pedidos urgentes, faz audiência se for urgente, pedido de liberdade de locomoção, perecimento de direito. Então, ele vai cuidar das coisas urgentes durante aquele período de inspeção. 15 dias antes da inspeção, pelo menos, se publica um edital no mural da unidade, no site, né, dizendo qual unidade vai ser, período, dia e hora para terminar, acabar, pedindo retorno de processo físico que não tenha sido devolvido, convida o Ministério Público, a Advocacia, a Defensoria, a OAB para acompanhar a inspeção. E as partes podem apresentar reclamações, às vezes aparecem partes durante a inspeção reclamando de alguma coisa. E o juiz recebe, tem que receber. E se avisa, né, por ofício, esses órgãos para acompanharem abertura, encerramento, nem sempre estão presentes. É muito comum que o Ministério Público compareça, e o Ministério Público é muito comum que ele se ocupe das ações em que ele intervém, principalmente as coletivas.
É muito comum também que às vezes a OAB compareça, às vezes a OAB designa. Isso é muito comum em subseções, um advogado para acompanhar a inspeção na unidade X, né? E aquele advogado, ele tem acesso aos processos, ele verifica o andamento, ele tem acesso a, ao que é inspeção, né? Inspecionaria. Ele vai convocar os servidores podem ter até prorrogação de horário de trabalho ou compensar trabalho. Não se deve dar férias a servidores, né? Se o servidor deve estar ali auxiliando a correção. Tem uma ata de abertura, né? Com todos esses. Isso aí tudo, o provimento geral disciplina, né? Se houver mais de uma turma ou várias atendidas para a secretaria única, quem vai é o diretor dela que vai fazer a lavratura da ata para todo mundo. E o que é que se inspeciona? Os processos em tramitação, como foi indicado no provimento geral, que diz qual é o número mínimo. O controle do acervo de processos suspensos, arquivo provisório, conta judicial, móvel, utensílio, equipamento, maquinário, veículo da unidade judiciária, livro, pasta de uso obrigatório, que agora nem existem mais, funcionamento da unidade, atividades dos servidores, os oficiais avaliadores, se estiverem vinculados à vara. E aí você faz uma amostragem, que agora é 10% do meu total de processos de todas as classes, até 600. Então, se você tiver 10.000 processos, você só vai ver no máximo 600. E na turma recursal, o limite máximo é 200 por relatoria. E você tenta, dentro disso, das diferentes classes, aqueles com mais tempo sem movimentação, você pega sempre os parados há mais tempo, em secretaria ou em gabinete. Réu preso tem que ser obrigatoriamente inspecionado, independentemente do limite, ou seja, verificar todos os réus presos. E execução fiscal, se tem carga menos de 60 dias, não vai fiscalizar. Se tiver sobrestado suspenso nesses casos aí da Lei 6.130, ou do artigo 303, 921 do CPC, não. Apensado, suspenso, arquivado. Se a última fase é suspensão, subestamento, não. Está dentro do período de publicação de sentença, também não. Dentro do prazo de contrarrazões, também não se inspeciona. Para dizer processo em ordem, está dentro do prazo. O relatório já disse isso. Processo da última semana anterior também não. Processo com audiência designada, incluído em pauta, está regular, né? Não tem o que ver. Você está guardando precatório, também não se inspeciona. Aí o juiz vai na inspeção verificar erros, omissões, cumprimento das normas dele, da portaria de atos ordinatórios dele, dos atos do tribunal, se tem processo parado, se está tudo sendo distribuído regularmente, se carta precatória está sendo cobrada e cumprida, se a publicação está ok, está tudo sendo cadastrado corretamente, as tabelas e códigos, se os mandados estão sendo cumpridos, se a baixa está sendo dada, o acervo entre titular e substituto está sendo correto, distribuição, divisão, depósitos distintos de juízo, atraso de secretaria, bloqueios de bens e valores, tudo ok. E tem custas sendo recolhidas adequadamente, bens depositados, tem levantamento periódico para controlar isso, né? Se o processo foi extinto, a destinação foi feita. Se tem unidade com jurisdição criminal, se os inquéritos foram paralisados indevidamente, a ordem de preferência, réus presos, destinação provisória de coisas e valores, restrições de acesso à prioridade de tramitação de inquérito e processo, se tem programa especial de proteção de vítima e testemunha, controle de prescrição. O diretor de secretaria vai olhar e informar o juízo sobre a situação dos móveis, utensílios, jornal de trabalho, e vai
dar conta, né, do que ele vê, antevê como ponto de obstrução no processo de trabalho, a questão das metas, ele vai prestar contas, meta da unidade. O juiz vai verificar se o diretor ou o centro de solução de conflitos está dando conhecimento da expedição de mandato de soltura, se os prazos estão observados, se a central de mandatos está recebendo corretamente, ou seja, todos os aspectos, né, de funcionamento da unidade, né, mandados, intimações, conciliação, colaboradores voluntários, se os oficiais de justiça estão cumprindo as diligências, estão cumprindo com prazo excessivo, se estão realizando as certidões, lavrando as certidões adequadamente, os servidores do gabinete, os servidores da secretaria estão usando o crachá de identificação, cumprem a jornada de trabalho, se cometem erro, abuso, falha injustificável. É uma visão geral, né? E aí ele vai fazer o relatório. Esse anexo 1 vai dar conta dos pontos desse diagnóstico da unidade, ele tem que se referir à inspeção anterior, à última correção e o que providência ele adotou, que índice de cumprimento de meta da inspeção anterior ele atingiu, e o plano de gestão para os próximos 12 meses, além de outras informações. Esse plano de gestão ele vai dizer o que ele vai fazer para combater a irregularidade encontrada, qual o prazo, vai fixar metas, vai definir iniciativas, projetos para atingir as metas, dizer qual servidor coordena, vai estabelecer procedimento, cronograma, quem vai acompanhar a meta, cumprimento da meta. Tudo isso no plano de gestão da unidade que vai estar lá no final do relatório de inspeção. A corregedoria recebe os relatórios de inspeção, são 237 só no ano de 2025, e as inspeções são analisadas. Elas têm solicitações de informações complementares, muitas vezes o colega Lino se ocupa disso. Essas informações foi ele que me deu. Havia 5 processos remanescentes da inspeção de 2023, foram finalizados, não tem mais pendência de 2023. Das inspeções de 24, foram 226 processos, 223 já finalizados, ficaram 3 ainda pendentes porque eram providências que ainda estão sendo cobradas da unidade e estavam naquele procedimento de inspeção, né, que é remetido para cá o relatório e ele é acompanhado pela corregedoria. Então, o colega que fica com esse setor de inspeções e correções, ele tem centenas e centenas de processos, providências, controles que ele faz. Eu fico nessa parte aqui de promoção, acesso, esse sistema de magistrados que você conhece, que vai ser substituído pelo Serra, Antônio Cláudio, em breve. Férias, né? Interrupção, adiamento, marcação, cobrando férias do colega que não marcou e tinha que marcar. A escala tem que ser homologada anualmente. Impedimento de suspeição, o juiz tem que preencher isso. Do Magistério, colega que atividade. esquece também de mandar. Pois é, rapaz. Eu até me penitencio, eu tenho uma dificuldade. Pois é. Meu Deus do céu, eu vejo no meu e-mail, aí esqueço, eu tenho que botar na agenda mesmo com despertador. Pois é, tem colega que já nem precisa nem chegar a circular da corregedoria, ele já sabe o que ele tem que fazer, a declaração de magistério, ele é professor, ele já chega assim no início do ano e no meio do ano já preenche, né? A maioria quando recebe a circular, mas aí depois ficam os controles aqui para cobrar magistério, atividade incompatível, atualizar dados pessoais, a coisa da atividade presencial, né? Que antes era era uma previsão futura, agora é um relatório passado, né? O juiz tem que indicar, porque afinal de contas ele tem 3 regimes, tem o teletrabalho, quando ele consegue preencher alguma das hipóteses legais, ele vai dizer se há um controle. Essa gestão revisou todos os processos de teletrabalho existentes, tentando, digamos assim, homogeneizar o tratamento a isso, né? Vários foram desfeitos. Existe o sistema híbrido, com 3 dias presenciais e 2 não, existe o sistema totalmente presencial. Então, esse sistema de magistrados ele tem que ser visitado, né, pelo magistrado com
juiz federal substituto, com alguma frequência, para fazer o preenchimento desses relatórios periódicos. A atividade presencial é trimestral, o magistério é semestral, as férias é anual, o impedimento de suspensão é ocasional, né? Então, periodicamente, aí a Cristina Lazar escreveu certo, o Sistema de Recursos Humanos. E atos normativos, só passar, porque eu quero. A gente tem um horário para terminar. Bom, a corregedoria, ela expede instruções normativas. Infelizmente, o número não é sequencial, é difícil até você acompanhar, porque os números são aqueles números sequencial, mas numericamente altos. Portaria é por ano. Portaria 1, 25, 2, 25, 3, 25. Circular também 1, 25, 2, 25, 3, 25, 1, 26. Provimento é sequencial, esse é o mais fácil. E orientação normativa também é um número não sequencial, também é confuso você compreender que orientações normativas foram expedidas pela corregedoria e são normas que podem ser cobradas do magistrado, né? Cobrado o cumprimento do magistrado, exigido o cumprimento do magistrado. Por isso a importância de um provimento geral que tente concentrar as normas em si, buscando que a gente não tenha no ambiente nosso aqui da região o famoso erro de direito, por desconhecimento da norma, né? Instruções normativas são caráter complementar, orienta a execução de serviço. Então a gente vai encontrar, por exemplo, uma IN de 2022 que autoriza a realização de audiências presenciais, a videoconferência, né? Regulamenta isso. Outra fala do balcão virtual. Outra, de 2019, fala sobre depósitos judiciais em processos findos e baixados com depósito. Eu acho que na hora que isso escapa para uma instrução normativa e não está mais no provimento, é uma dor de cabeça para o juiz. Teria que voltar para o regimento, ela ser a instrução normativa usada com muita parcimônia. Portaria, bom, portaria, delegação, designação de natureza geral, aí elas sempre vão existir, né? Mas às vezes elas fazem mais do que uma portaria deveria fazer, né? Tem cara de orientação normativa, tem cara de provimento. Por exemplo, essa aí, uma portaria conjunta, 2026, fluxo interno para identificação, comunicação, acompanhamento de casos de tortura, maus tratos e óbito de pessoas sob custódia no âmbito da Justiça Federal. Outra colocou uma vara no programa de acompanhamento especial, vou falar rapidamente sobre isso. Outra, fluxo interno para identificação, tortura, maus tratos, etc. Normalmente a portaria deveria cuidar disso. Composição dos equipes para os trabalhos de correção ordinária na seção judiciária do Amazonas. Deveria ser uma designação, uma delegação. Circulares, né? Elas divulgam decisões e atos da corregedoria, não estão inovando, né? Em regra. A circular que cobra a declaração de atividade presencial, que cobra a declaração de atividade compatível, diz que deve ser feita a inspeção, pede a marcação de férias, são circulares que são expedidas, assinadas pelo corregedor ou por delegação dele. Provimento, aí sim, é o grande ato de caráter normativo, interno, externo, né? Mas você vê, nós temos o provimento geral e vão saindo provimentos, por exemplo, um que alterou o sistema de distribuição de processos criminais no PJE, outro que requisito para perceber licença compensatória, outro regra de distribuição e redistribuição de processo lá no Piauí. E vão saindo assim, né, provimentos sequencialmente. E o grande provimento é esse, provimento geral, que foi atualizado em 2020. Nós tínhamos o provimento original de março de 2002, revisado em 2009, era o provimento 38, e agora é o 101.26.799, já não é uma numeração sequencial. Ele tenta ser o grande reunidor da normatização relacionada à atividade jurisdicional. Ele fala
sobre a atividade do juiz, a administração do juiz, as funções e atribuições do juiz, o traje oficial do juiz, a residência na sede do juiz, fala sobre vitaliciamento, fala sobre mercado de desaprendizes, fala sobre magistério, fala sobre afastamentos, férias, substituições, plantão judiciário, remoção, promoção, acesso ao tribunal, exercício da direção do foro, feriados e recesso forense, disciplina a atividade das secretarias judiciárias, central de mandatos, contadoria, conciliação, rotinas cartorárias, distribuição, certidões, cartas precatórias, rogatórias de ordem, pedidos de cooperação, processo eletrônico, cadastro único das partes, procedimentos e processos de investigação criminal com publicidade restrita, como é que faz, como é que processa, mercadorias apreendidas, depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor, transferência e conversão de depósitos, leilões, estatística, equilíbrio na distribuição de processos nas unidades judiciais de especialização das varas, tudo isso é cuidado no provimento geral. Se tentou, lá atrás, reunir todas as matérias dos diferentes provimentos, recomendações do Conselho de Justiça Federal, do CNJ, e colocar num texto único, fazendo a regulamentação, fazendo a complementação, sem tentar ser também repetitivo, né? E ele tem anexos, aquele anexo 1 da inspeção, mas tem anexo de jurisdição de subseção, você vai encontrar lá no provimento. Substituições entre subseções está lá no provimento. Normas procedimentais da diretor de secretaria, está lá. Boletim estatístico, como é que faz o boletim de acervo para atividade gerencial, de metas, férias de juiz de turno recursal, quem substitui quem, está lá. Como é a certidão judicial criminal, qual o modelo de certidão de impossibilidade de emissão, declaração de homonímia, então tudo está lá. Certidão judicial eleitoral, procedimento para alvará de levantamento, se for impossibilitado o uso do meio eletrônico, tudo isso está lá, no anexo do provimento geral. Aí a gente avança para a orientação normativa. Eu acho que eu falto mais uns 10 slides e aí a gente consegue acabar. E é um ato explicativo. Tem a orientação normativa, o que acontece quando tiver uma disponibilidade ou falha do sistema BNMP, desculpa. Outra orientação normativa do ano passado, critério para compreender diligência para oficial de justiça, aquela história da diária, da distância, ou quando ele é obrigado a ir, não se precatório, se fazer precatória, transferência, levantamento da posse judiciária não para a justiça. Agora, eu também tenho a opinião de que se deve usar com muita parcimônia a orientação normativa, porque ela termina se multiplicando e fugindo da percepção, do conhecimento dos aplicadores, tanto servidores quanto juízes. E quanto mais o público externo. Ela, quando as normas podem estar ali no provimento, muito melhor do que na orientação normativa. A orientação normativa talvez seja uma interpretação de uma norma do provimento, mas mesmo assim deveria essa interpretação ser autêntica pelo próprio provimento, né? Eu falo isso pela experiência nossa, de fazer correções e verificar que muitas vezes é um mero desconhecimento, né? Por parte do juízo em relação a normas. E a gente vê porque isso nasce, né? De onde isso vem. Acompanhamento especial. Vou falar, Antônio Cláudio, do acompanhamento especial. Agora, acompanhamento especial é isso. Houve um provimento COGE 168, que instituiu o Programa de Acompanhamento Especial, destinado à supervisão contínua de unidades judiciais que apresentem baixo desempenho, acúmulo de processos antigos e irregularidades relevantes na tramitação processual. Então, esse provimento permite que a Corregedoria instale por portaria programa de acompanhamento especial em unidades específicas que uma correção ordinária, uma correção extraordinária verifique. Então, nesse caso aí, a correção ordinária verificou um elevado acúmulo de processos concluídos para sentença há mais de 180 dias, represamento significativo de efeitos em tarefas do gabinete,
dificuldades estruturais na gestão do acervo. E aí a unidade com isso se enquadra naquele provimento 68, e por isso a equipe correcional recomendou a reorganização das atribuições, a juíza concordou com isso, e essa reorganização passa a ter essa interferência da corregedoria. Essa gestão da corregedoria coloca, né, a vara inclui no pai. Essa inclusão é por isso, né, pelo represamento, tarefa de gabinete, sentença, etc. Aí se reorganiza, né, se diz o que é que a juíza federal vai ficar responsável. No caso aqui, ela pegou os com mais de 180 dias de conversão de AIA. E a juíza substituta foi fazer a gestão administrativa da vara e fazer a condução dos processos de tramitação, excetuados aqueles, organizar o fluxo processual. É uma coisa temporária, funcional, orientada. Algumas unidades foram colocadas em PAI nesse biênio, e isso é acompanhado pela corregedoria, deve ser apresentado em 10 dias úteis no plano de gestão, com as metas e relatórios mensais, e a corregedoria vai acompanhar esse PAI, e o corregedor pode fixar metas mínimas se discordar daquelas metas apresentadas pelos juízes, estabelecer prazo para julgar processo mais antigo, fazer reuniões periódicas, adotar medidas adicionais previstas. Essas medidas adicionais previstas podem incluir até a substituição de servidores. É uma intervenção, vamos dizer, pode chegar, né, a este ponto. E depois de 90 dias, a corregedoria vai avaliar. Isso é o PAI. Algumas unidades foram incluídas em PAI. É um instrumento de gestão, Antônio Cláudio, que em situações graves, realmente, onde não foi suficiente ali a inspeção, não foi suficiente a correção ordinária, não se fez uma extraordinária, se fez o PAI, envolve os servidores, os juízes da unidade, outros juízes, eventualmente, podem ser deslocados para atuar ali naquela unidade, você pode colocar em mutirão, você pode... E é um programa para resolver o problema da unidade. Isso é o PAI. É uma coisa da gestão do desembargador Ney Belo, que foi algo que foi coordenado aqui pela juíza auxiliar Cláudia Scarpa, que tem dado excelentes resultados, e onde tem ido, as coisas têm melhorado. É um instrumento de gestão. O vitaliciamento é acompanhado pela corregedoria, né? Os juízes vitalicianos sabem disso, né? Processos individuais, processo geral, comissão de acompanhamento psicológico. Hoje os relatórios são semestrais, vão passar a ser trimestrais para a próxima turma de vitaliciamento, de acordo com a nova resolução do final do ano passado, a 654 do CNJ. Os tribunais, inclusive, tinham 120 dias para regulamentar, adaptar seus atos normativos. Então, vamos ter que mudar o provimento geral para adaptar ao novo, a resolução CNJ. E só que ela não entra em vigor, ela entra em vigor na data da publicação, mas não se aplica a processo iniciado antes dela. Então, os atuais vitalicianos não precisam fazer o relatório trimestral. Continua como vem sendo. Vai mudar para a próxima turma de vitaliciando, né? Não muda muito por enquanto. Não, o provimento, Elisa, não é uma pena a exoneração do diretor de secretaria. Não acontece a exoneração do diretor de secretaria como em todo pai. Isso pode acontecer uma mudança de pessoas por conta de perfil, por conta de choque de gestão, choque administrativo. Isso vai ser avaliado caso a caso, mas tem pai que não mexe com ninguém. Tem pai que mexe, depende muito da situação encontrada em cada unidade, presente nos relatórios de correção, de inspeção,
dos índices, né, das estatísticas, do histórico, né? Não eu apenas mencionei como uma possibilidade que não acontece em todo lugar, né? E eu também procurei aqui, vocês viram, eu não identifiquei quem foi que sofreu aquelas medidas de pai. Agora, de todo modo, apesar de eu ter tido esse cuidado de não identificar, são situações que não são sigilosas, né? Porque até os relatórios anuais indicam, o corregedor submetido à corte indica as ações tomadas em relação à PAI. Mas eu procurei não identificar nenhuma unidade aqui. Eu acho que não é o caso, eu estou falando genericamente aqui sobre as atividades e limites, instrumentos da corregedoria. Eu vou avançar para a gente terminar. O plano de gestão do ano passado da atual corregedoria foi priorizar a justiça ambiental, equalizar acervo, readequar unidades, fazer, né, as correções ordinárias de inspeções com essa coisa preventiva, interlocução com os conselhos, né, gestão de sistemas de informática, gestão disciplinar preventiva, gestão da magistratura, que é a que eu faço, TI, né, fez várias inovações nesse biênio, Momento PJE, projeto de sinergia, treinamento em IA generativa, apoio à jurisdição ambiental projada, automação e execução fiscal, Enastic, colaboração com outros TRFs. Eu só vou mencionar, porque eu acho que eles já tiveram oportunidade, não é isso, Hugo, de virem detalhar isso aí, Prevjude, desativação do sistema legado, monitoramento do PJE, integração com o INSS e AGU, Comitê de Segurança da Informação, COGETAP, TPU, gestão de demandas da Corregedoria, o setor de análise, reformulação e adequação das unidades de jurisdição cuidou da ampliação da especialização de vários criminais de capital, isso, resolução Presis 71/2024, transferência de ação de execução fiscal, resolução Presis 85/2024, transferência de jurisdição de municípios, né, para a seção judiciária do Piauí, considerando proximidade geográfica, Timon, Barão do Grajaú, que é a ponte, né, eles ficavam ligados a São Luís e eram a quilômetros de Teresina, mesmo sendo de outro estado, né, esse paradigma a gente rompeu. Reorganizar a Vara Criminal de Goiás, isso foi rejeitado. Mutirão da 7ª Vara do Piauí. Também mudar alguns municípios da jurisdição de Goiás para o DF, né? Água Linda de Goiás, Santana Descoberto, Padre Bernardo, vir para cá, né? Isso está em pauta. Alterar a competência 18ª para a matéria civil, paz, critério de compreensão de diligência, oficial de justiça. Aí, o que mais? Situações diversas, né? Várias federais que deixam de ter juiz federal substituto, passa a contar cargos de juiz federal, regra de distribuição de processo, alterando competência de Feira de Santana, Paulo Afonso, foi uma resolução da presidência, situação emergencial de segurança na seção da Bahia, né? Também acompanhada pela Corregedoria, mutirão, né? Mutirão, há uma balcão virtual, mutirão. É, as mutirões, né, se fazer cumprir aquelas resoluções de CJF, CNJ, que falam que o juiz convocado não pode ter processos conclusos, o aperfeiçoamento do núcleo de cumprimento julgado daqui no DF, né, onde se fez em setembro de 2024 a julho de 2025, quase 5 mil atos judiciais praticados, 123 milhões de pagamentos, são aqueles processos de execuções coletivas, né, que pululam aqui no DF, quem é da seção judiciária do DF conhece isso. Redução do processo concluído a mais de 180 dias, caiu, né? Mutirão na 7ª Vara do Piauí, mais de 5 mil sentenças, migração de 2.636 RPVs, redução de quase 10 mil processos pendentes, novas rotinas administrativas. Teve um painel de acompanhamento para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul depois daquelas enchentes também. Mais de 7 milhões, né? 65 unidades judiciárias enviaram recursos. Julgamento e posicionamento de processos com ênfase na temática racial também foi cuidado pela Corregedoria, selo ouro da Justiça Federal, monitoramento de processos de convenção de Haia. Eu acho que só falta 2 slides.
E eu acabo, viu, Hugo? Passei de 13 horas, mas acabo aqui. Bom, o ACOGÉ trabalha em diferentes comissões do tribunal, muitos talvez nem conheçam, nem saibam que existem essas comissões. Gestão de teletrabalho, políticas judiciais sobre pessoas idosas, gestor estratégico de metas, grupo de pesquisas judiciárias, laboratório de inovação, núcleo de cooperação, rede de inteligência, selo estratégia em ação, inclusive deve ser objeto até de revisão dos requisitos, né? Comitê Regional de Gestão do Programa de Justiça 4.0, Políticas Judiciais para o Meio Ambiente, Copoma, a Corregedoria indica membros. Eu acredito que o nosso colega Hugo vai desempenhar um grande papel, importante papel agora para o tribunal e na corregedoria, participando, eu acho que de boa parte dessas comissões e comitês, não é isso, caro Hugo? Então, todos nós torcemos Amém. pelo seu sucesso. E como já disse a desembargadora Gilda, e reconhecem todos os seus colegas, eu acho que você está plenamente capacitado aí, terá o apoio e a boa expectativa de todos nós aí nessa participação nessas comissões todas aí. Estão em boas mãos. E, finalmente, o último tema, não sei se vocês sabem, a Corregedoria tem metas sobre ela. O CNJ tem metas nacionais e metas nacionais para corregedorias. As corregedorias têm que baixar a quantidade maior de procedimento disciplinado que eu distribuí em 2025. Tem meta 1, tem meta 2, não pode ter processo até 31/8/2024. Tem meta 3, tem que julgar em 140 dias. Então, nós temos metas também na corregedoria. E não estamos ruins nas metas, não. Nós cumprimos a meta 1 com 130%, a meta 2 com 100% e a meta 3 com 90%. Só ficamos atrás, na meta 3, de Minas Gerais, do TRF6, que fez 100%, e da quinta região, que tem muito menos juízes que nós, que fez 93% ou 96%. No mais, nós estamos aí com um excelente desempenho em relação às metas nacionais, né? Essa questão dos processos concluídos há mais de 100 dias com vocação, tem previsão de quando isso entrará em vigor? Já está em vigor. Já está em vigor. Eu parei de compartilhar já? Já, né? Parei? Parou. Parei, né? Parou Parei. sim, doutor. E já está em vigor. Existe uma diferenciação que para convocações e auxílios é 100 dias vara, 180 dias se turma recursal. Mas para consideração de imunidade com atraso é outra norma que fala em 120 dias. E essa norma já está em vigor. A questão é que os dispositivos, tanto CJF quanto CNJ, falam em justificadamente. Então, nós temos admitido na corregedoria algumas justificativas, mas isso é feito caso a caso. Não há uma regra geral assim que possa ser. A gente até tentou, né, de um modo geral, entender que até um determinado percentual de 10% pudesse ser entendido como circunstancial e justificado, porque não faz sentido, por exemplo, que um juiz que está no PAI seja convocado, e um juiz que está com 50% do acervo há mais de 180 dias vai fazer mutirão em outra unidade. Então, isso aí a Corregedoria tem tentado interferir para tentar melhorar, né, em função da melhoria dos serviços. E aí, quando chega na meta, a turma dobra a meta, né? É a vida, é assim mesmo, como diria a nossa ex-chefe de Estado. Chega uma meta, tem que dobrar a meta, mas sempre tentando o aperfeiçoamento. E eu acho que a última palavra que eu queria deixar por parte nessa exposição, da parte da minha atividade, eu acho que falo em nome também do próprio corregedor atual, é de que a corregedoria quer ser vista como uma aliada da prestação jurisdicional, um órgão que busca melhoria, aperfeiçoamento,
E, é, e tem instrumentos, tem boas práticas que difunde, que compartilha, tem boletins estatísticos, tem relatórios, usa todo esse arsenal buscando fazer um acompanhamento e amparar o juiz em uma subseção distante, levar ele informação, boas práticas e facilitar o exercício da atividade jurisdicional e ver um bom resultado para o jurisdicionado, né? Ver uma Justiça Federal da Primeira Região melhor, mais competente, mais rápida, mais qualificada e a carga de trabalho dos juízes e servidores mais simétrica, e os problemas e desafios sendo vencidos. Essa é a missão, né, da Corregedoria. Eu espero que nesse espaço que tivemos aqui de 2 horas, né, eu tenha conseguido trazer algumas informações que eu acredito que muitas são do conhecimento de todos já, né? Mas outras talvez novidadeiras, e fico à disposição, inclusive no e-mail institucional, no Teams institucional, qualquer dúvida, qualquer questão. Aqui, se não for da minha área, encaminho para o colega que tenha responsabilidade. Teremos uma transição dia 23 agora para uma gestão do desembargador Jamil, que fez um excelente trabalho na SMAF, e também se espera que ele venha aqui repetir sua competência aqui, e trouxe colegas aqui muito mais capazes no que se propõe a fazer do que eu, e eu quero trabalhar com eles aqui, colaborando aí com o desembargador Jamil para o sucesso da gestão. Gente, obrigado. Alguma questão? Então devolva a Excelente. palavra aí, caro Hugo. Te devolvo a palavra. Muito obrigado, Saulo. Eu quero dizer que para mim vai ser uma honra poder trabalhar contigo, caso tudo se confirme, né? Dia 23 de abril é a posse, e aí seremos colegas de, de espaço físico, dividiremos aí a mesma parede, né? E já que eu vou ocupar a sala que hoje é da Daisy, e aí você vai ser meu vizinho de sala, então eu vou poder aprender bastante também, de vez em quando indo até tua sala e tirando dúvidas, porque eu considero que, como eu estou entrando agora, eu vou ter a oportunidade de ter um grande professor. É bem próximo de mim, por que não me aproveitar, ter a chance de aprender? Bem, eu fiz muitas anotações aqui, eu acho que talvez, não sei se alguém quer falar alguma coisa, deixa eu ver aqui, a gente viu aqui No chat eu acho que eu tentei responder durante a própria todas, exposição, né? já foram, Então, já foram. então é isso, né? Eu vou Eu vou agradecer aqui as manifestações de parabéns, né, dos colegas que puderam participar. Um destaque muito grande para a distinção entre correção, inspeção e PAI, né, e como que esses conceitos podem ser relacionados. Por exemplo, a partir de uma correção, eu posso identificar uma unidade que mereça receber o acompanhamento especial, né? E isso é provisório. A ideia aqui não é bem uma punição, pelo contrário, é uma ideia de acompanhamento para que haja uma volta, um retorno Não é à boa sancionador, qualidade, não né? é sancionador de modo algum. Sim. Então, os conceitos foram bem interessantes. Se falou aqui de vários assuntos em relação a próprio calendário das correções ordinárias, né? A diferença de correção extraordinária, parcial também. Então, temas assim extremamente ricos, Estatuto de Magistrados, matérias especiais, Secretaria Judicial, a questão dos anexos, ou seja, são muitos os conteúdos, os conceitos que a Corregedoria trata, e especialmente também que esse RH, né, Saulo, que é a assessoria de magistrados, esse coordenador da parte de Estamos aqui com magistrados. esse problemão agora aí da indenização de férias. Isso aí é um Hum, problemão agora para a gente cuidar. Vamos em frente. mas não tem pessoa melhor para estar à frente disso, até tornar-se desembargador, que oxalá acontecerá muito, muito em breve, que você. Então eu vou dar por encerrada essa
exposição, desejando a todos um bom almoço, parabenizando o colega Saulo pela excelente aula. Tá bom. Um abraço, fiquei contente de servir a SMAF. Um abraço, Hugo, um abraço, Obrigada, Um Gabriela. doutor abraço, Um Saulo. abraço, Muito colegas. obrigada pela sua presença e tchau. pela belíssima aula. Ok, um abração para todos. Um abraço, boa tarde a todos. Bom. Voltaremos às 14 horas com a aula do turno da tarde.